Sim. Até eu coloquei o link da aula ali no grupo do PPJEC, porque quem não tem acesso à AVA estava sem o link, né? Para acessar a aula. A Gabriela nos passou lá no outro grupo também. Obrigada, tá. Gabriela. Obrigada, Tiago. E a Virgínia também, que eu chamei todos que eu consegui. Não, e ainda bem que a gente está numa plataforma externa, porque se tivesse uma plataforma também dentro da FURG não ia conseguir ter aula, ia ter que migrar para outro espaço, mas conseguimos nos logar e já tem 12, 11, a turma tem 20. Tá? Tem alguns alunos, por exemplo, que estão acompanhando as gravações que perderam da aula da semana passada, né? Dessa vez está gravando direitinho, já comecei a gravar aqui, né? Para a gente continuar conversando. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre pesquisa qualitativa, né? E realmente, assim, se a gente fosse conversar, se nós tivéssemos os encontros presenciais, eu acredito que a gente ia passar mais de 3 horas, certamente, papeando lá, porque aí ia começar os debates, as discussões, até porque é um assunto que a gente nunca para de ter dúvidas, né? Porque, afinal de contas, quando chega a uma conclusão que a gente tem certeza a respeito do que está fazendo na pesquisa, tem alguém que fala alguma coisa e bota de novo a pulga atrás da orelha para dizer assim, será que eu estou fazendo isso certo mesmo? Tá? Então, hoje eu quero conversar com você sobre digamos assim, os aspectos, os tipos principais da pesquisa qualitativa, né? As formas de fazer pesquisa. Quando a gente fala a respeito da metodologia em si, né, a gente tem uma forma específica de fazer a pesquisa propriamente dita, né, que envolve aí a preparação do espaço, a seleção da tua amostra ou do teu campo de trabalho, limitar o teu campo de trabalho e definir métodos e formas de produção de dados, até uma coisa muito difícil. Agora eu consigo falar isso com mais propriedade, né? Mas eu ainda era muito, de um ponto de vista positivista, né, de dizer que a gente coletava dados. Na verdade, a gente produz porque na pesquisa qualitativa a gente faz parte disso e a nossa interação ela é uma interação produtiva nesse sentido. E aí depois a gente vai para a parte de análise, que eu trato ela totalmente separada da disciplina, né? Se vocês foram um pouquinho mais adiante ali no AVA, quando tem acesso, vão ver que não se fala em análise ainda, né? Então eu não vou deixar aqueles pontos lá para defender ou atacar a TD, defender ou atacar a análise de conteúdo e trabalhar com análise fenomenológica e todos esses tipos de coisas, né? Que a gente tem. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a pesquisa qualitativa propriamente dita. Então agora minha carinha vai sair daqui e vai entrar no lugar dela a apresentação, tá? Da nossa terceira aula, e vai trabalhar, portanto, com aquelas formas de pesquisa aonde que que dizem respeito à forma como a gente interage com os nossos sujeitos de pesquisa, com o nosso campo empírico, vamos dizer assim, com o nosso campo de trabalho. Tá? E para delimitar isso, né, a gente vai falar sobre pesquisação, pesquisa participante, tá? E a pesquisa etnográfica. Tá? Eu gosto muito de falar a respeito dessa questão de pesquisação, né? Até porque a gente tem muitos trabalhos referentes a isso. E se a gente pegar, por exemplo, o livro do Tiolan, ele trabalha com toda a ideia do ciclo de investigação-ação dentro da pesquisação, ou quem for mais de uma vertente um pouco mais marxista, né, já deve ter batido de frente aí, ou encontrado o Cary Keynes, que trabalham com a investigação-ação desde a escola.
Então, faz isso para pegar um pouquinho pegar em aspectos gerais o que vem essa pesquisação, e para isso eu acredito que, se eu não me engano, esse artigo está disponível na Wiki, tá? Fala exatamente sobre como é a metodologia para pesquisa-ação. Então, a gente tem algumas dificuldades, porque, em geral, tá, a gente insere diversos tipos, diversos processos diferentes nessa conversa, que é a ideia da pesquisa diagnóstico, pesquisa participante, pesquisa empírica e pesquisa experimental. E todas elas se classifica de forma geral como pesquisa-ação. Vocês vão notar, por exemplo, que eu coloco aqui a pesquisa participante como uma forma de pesquisação, né? E depois eu vou tratar ela de forma separada. E tem essa dificuldade de definição justamente porque esse processo de interação, esse processo de retroalimentação entre pesquisadores, sujeitos de pesquisa, né, ele se dá de forma diferente e a própria interação se dá de forma diferente. Então, são diversas pessoas que a gente vai poder ler, teóricos, né, que eles vão classificar, que eles vão qualificar sua pesquisa como uma pesquisação com determinadas características, determinadas situações específicas que, se a gente fosse tomar ao pé da letra uma definição crua, né, e o PIP não faz isso, a gente acabaria não classificando, acabaria tentando achar uma classificação única do que viria a ser a pesquisação. E a ideia, então, é porque ela é pensada inicialmente com essa questão do feedback ou da retroalimentação, né? E é pensada dentro do campo das ciências sociais, tá? Administração e relações internacionais. E aí, inclusive, dentro das ciências sociais, ela é usada pela própria economia, tá? Pelo Banco Mundial durante os anos 90, que é essa ideia de feedback, portanto, de não se preocupar em afetar os dados que estão sendo coletados, né, sob esse ponto de vista, também foi uma estratégia que o Banco Mundial usava quanto à questão dos modos de produção globalmente. Então, o desenvolvimento dela inicial surge nas ciências sociais, mas ela acaba se desenvolvendo posterior a isso, né, posterior aos anos 90, dentro da área da educação. Por quê? Porque é uma forma de desenvolver, e é muito interessante porque é um movimento onde que os professores os professores eles começam a procurar o espaço para a sua formação, para a sua formação continuada, né? E buscam estudar, buscam trabalhar com situações do seu cotidiano, do seu dia a dia. E nesse sentido, então, é interessante pensar que a pesquisação ela se torna uma estratégia para quê? Para que o pesquisador entenda a sua forma de ensinar e use esse entendimento, use os achados da pesquisa para aprimorar o ensino, ou seja, para melhorar aqueles pontos aonde que ele acha que estão, ou que ele considera mais capengas da sua forma de ensinar, e em decorrência disso, isso vai ser reproduzido no aprendizado dos alunos. Então, para definição básica da pesquisação, eu começo definindo a ideia do que tem essa investigação-ação, ou seja, o processo todo, tá? O processo todo que envolve uma pesquisa, envolve uma indagação inicial com dois focos, né? A ação, por um lado, e a investigação, por outro. Na ação, vamos começar aqui pelo planejar uma melhora da prática, e aí vem o teu plano, né? A partir desse plano, tu
tu realiza uma ação que é vai implementar essa melhora, esse teu plano. A partir disso, tu passa a fazer um acompanhamento após a tua ação, né? Tu passa a fazer um acompanhamento, monitora e descreve esses efeitos, e a partir do momento que tu passa para avaliar, esse momento de monitoramento, descrição e avaliação é o teu momento de investigação. E é claro que essa investigação não para só aí. O que aconteceria normalmente no ciclo tradicional da pesquisa? Problema de pesquisa, metodologia para resolver esse problema de pesquisa, resultado. Tá? E o resultado, ele se encerra aí e tu tem, a partir disso, o desenvolvimento, a resposta do teu problema de pesquisa e encerra, portanto, esse ciclo, esse encadeamento da pesquisa. No ciclo da investigação-ação, a partir do momento que tu faz a avaliação, essa avaliação é usada como feedback. E esse feedback, essa retroalimentação, é pensando em novamente replanejar a melhora da prática e entra nessa sequência. Na verdade, é um ciclo que a gente costuma falar, costuma chamar, é um ciclo que é um ciclo iterativo. Ou seja, tu vai buscando, isso é bem da informática, né, a questão da iteração. É um ciclo iterativo porque ele busca aprimorar, busca ir resolvendo o problema, não atacando de uma vez só, mas sempre por etapas. E esse ciclo já foi usado muitas vezes, né? O ciclo IA, que eu vou trazer aqui. Então, essa investigação-ação, como fala, é exatamente pensada de uma forma genérica, né? Com essa oscilação entre agir na prática, e não somente propor alguma coisa, mas agir realmente, e investigar os resultados dessa ação. E o que vai acontecendo então? Conforme vai ocorrendo as mudanças e a melhora da prática, ou o aprimoramento da prática, tá? Se aprende ao longo do processo, tanto a respeito da prática, daquilo que tu está propondo, da ação, quanto da própria pesquisa, ou seja, né, tu vais aprendendo como melhor descrever os resultados, como melhor avaliá-los, tá? E também de que forma o planejamento ele é mais bem implementado, mais bem colocado dentro da tua ação. Então, isso é um ciclo porque ele não vai se encerrando. É claro que dizer assim, é um ciclo, então ele não para nunca. Tá? Então, a pesquisação ela vai pensando nesse ciclo de investigação-ação. Tá? No primeiro passo, a gente tem o reconhecimento, tá? Para verificar exatamente o contexto, quais são as práticas atuais envolvidas, quem são os participantes, tá? E a partir desse reconhecimento já se começa a projetar, ou seja, tu propõe uma situação, tá? Que pode ser o teu problema de pesquisa ou que alguma coisa que afete aquele sistema, aquele local que tu reconheceu ali inicialmente. E a partir disso tu começa a seguir no ciclo de investigação. Né? Se planeja juntamente com a mudança que tu está fazendo, ou seja, tu já fez análise, reconheceu alguma situação que tu pode ajudar, ou então tu reconhece a partir desse teu reconhecimento de campo, tu consegue enxergar algum problema que seja nativo daquele campo e que tu pode auxiliar, que tu pode propor uma ação para modificar isso e poder monitorar. E junto com isso tu vai fazer então, junto com essa proposta, se planeja de que forma vai monitorar, de que forma vai avaliar e de que forma vai interpretar os dados. Então, a pesquisação
vai seguindo esse ciclo. Tá? Começa, portanto, com a fase de reconhecimento e, a partir disso, ela entra num ciclo de investigação-ação, num ciclo iterativo. Tá? E vai ser um processo que, conforme está colocado aqui embaixo, né, é um processo que ele é repetitivo. E por que ele é repetitivo? Porque ele busca essa iteração, ele busca esse crescimento de forma construtiva entre os pontos. Né? Tu não vai achar uma resposta definitiva, mas sempre os resultados eles vão ser aplicados e vão ser colocados. Em geral, eu poderia dizer que a pesquisa, a ação, tá, ela vai ser utilizada em muitas situações da nossa vida, não necessariamente relacionadas com a pesquisa em si, com a investigação em si, com o desenvolvimento de uma tese, com o desenvolvimento de uma dissertação, mas em várias situações, problema de determinados grupos. E é bastante comum quando tu tem um grupo de trabalho, principalmente na área da educação, que tu tenha um grupo de trabalho que se pense dessa forma, tá? De planejar uma ação, e essa ação reflete numa mudança na prática, e a partir disso, assim, não adianta só implementar essa mudança. Tem que acompanhar, tem que descrever o que foi feito, tem que avaliar o que foi feito. E a partir disso tu retoma. Então isso é muito comum no dia a dia da escola, no dia a dia da universidade, no dia a dia da própria sala de aula. Tá? A gente poderia pensar, inclusive, do ponto de vista dos estudantes. Os estudantes não é tão simples, uma vez que tu não está trabalhando com iguais quando tu é professor e tem os estudantes lá. Porque tu está trabalhando numa questão de hierarquia, aonde que nem sempre tu vais conseguir a resposta direta. Tá? Mas nada impede de trabalhar com pesquisação também com os estudantes. Então, essa questão, a respeito de usar essa forma cíclica, né, é a questão da reflexividade. Ou seja, né, em cada uma das fases da pesquisa, do reconhecimento, do planejamento, do monitoramento, tá? Tu vais usar esse ciclo de investigação-ação. Ou seja, qual é o ciclo? Planejamento, tá? Ação, monitoramento, avaliação e por aí fora. E uma das coisas que se pensa na pesquisação é que cada uma das fases da pesquisação, ou seja, quando tu vai planejar a tua ação, tá? Fica estranho falar de reflexividade, mas se pensa exatamente assim. Tu tem aquilo no papel, que é o esboço da tua ideia, ou seja, tu planeja o que vai ser planejado, começa a planejar a ação, monitora o progresso do plano, ou seja, de que forma o teu planejamento está se dirigindo, e se avalia como o plano foi feito antes de passar para a próxima etapa, que é a implementação, a ação. E isso é uma reflexividade, é uma reflexão necessária para que cada um dos momentos, cada uma das etapas da pesquisação, ela seja, ela pense, ela siga essas ideias do ciclo fechado. É necessário ter do ciclo aberto, desculpa. É necessário existir essa reflexividade, essa reflexão, justamente para que tu possa refletir após cada uma das coisas. Quando a gente olha para o todo, né, vai pensar assim, planejamento, ação, monitoramento, avaliação. Nessa lógica, e pensando na nossa lógica de pesquisa, a gente só vai se preocupar em refletir a respeito do processo quando for avaliá-lo. Tá? Em nenhum momento se pensa, quando tu fala dessas palavras, em fazer alguma reflexão, alguma crítica para o teu processo de pesquisa ao longo dele, ou seja, de eu criticar o meu planejamento, de eu criticar a forma como está sendo implementado. E essa reflexão é importante porque tu passa por esses ciclos, né? Em cada uma das etapas, tu passa pelos ciclos de
planejamento, ação, monitoramento e avaliação, e segue para o replanejamento ou para uma nova aplicação. Então, tu passa por esses momentos e essa reflexão é importante, tá? Que vai ocorrer durante todo o ciclo. Tá? E essa reflexão, pensando assim, né, ela é essencial para o planejamento eficaz, tá? Para que tu possa implementar e monitorar ele de forma bem sucedida. Tá? E cada ciclo, justamente por causa dessa reflexividade, cada um dos ciclos da investigação-ação que fazem parte da pesquisa, tá, termina com uma reflexão sobre o que sucedeu. Não que ela se encerra aí, tá, mas que ela termina aquele ciclo para abrir outro. Tá? É claro que, quando a gente fala assim, parece que na pesquisação a gente nunca vai conseguir chegar num final, numa resposta para a nossa questão de pesquisa. Tá? Uma das coisas que parece quando a gente fala isso, quando tu lê o artigo do Tripp, dá uma impressão assim, né, de que na pesquisação tu nunca vai responder nada. Tá? Tu sempre vai ir melhorando as coisas, ou buscando melhorar, e vai deixar uma questão mais complicada, uma questão menos complicada para o próximo estudar. Tá? Na verdade, tu vai chegar num determinado ponto onde tu faz uma reflexão final sobre o teu avanço. E como a gente está trabalhando não com a resolução de um problema do ponto de vista físico, do ponto de vista material, mas é um problema que ele é recorrente na vida das pessoas, né? Pensando assim, pensando em sala de aula, vou pegar bem esse exemplo. Pensando em sala de aula, tá? Ao contrário do que as ciências naturais pregam, por exemplo, né? Não são todos os professores que vão ter acesso às últimas descobertas ou às descobertas que são trabalhadas dentro da universidade, trabalhadas por vocês. E aí, vez por outra, o que acontece? Tá? Isso é muito mais comum do que se imagina. Tá? Professor, eu estava dando uma olhada no Cielo, tá? E descobri que tem uma pessoa fazendo uma tese idêntica à minha. Tá? Por que isso acontece? Justamente porque a gente não tem essa possibilidade de generalizar as coisas. Então, a tese idêntica vai ser idêntica no sentido de forma de pesquisar, até questão de pesquisa, mas os teus sujeitos de pesquisa vão ser diferentes, e por ser sujeitos de pesquisa diferentes, eles vão gerar reflexões diferentes. Então, na verdade, tu vai sempre ter uma sequência nessa busca que vai encerrar com uma reflexão. Essa reflexão consegue responder a tua questão de pesquisa? Consegue. Tá? Essa reflexão deixa espaço para novas questões serem abertas? Deixa. Deixa por quê? Porque não tem como a gente responder para todo mundo. Tá? E não adianta, por exemplo, eu já fiz isso, né, em uma determinada situação que ocorre dentro do espaço de sala de aula, ou dentro do espaço de ensino de algum tópico específico, tu ir buscar um artigo, um texto, que te diga como fazer aquilo. Funcionou para aquelas pessoas. Não necessariamente vai funcionar para ti, justamente porque precisa ou vai ter este ciclo de reflexão, esse ciclo de pesquisa. Assim. Aí sim, gente, como eu estava falando para vocês, a ideia da pesquisação é que exista participação, ou seja, a tua própria definição, assim, eu vou fazer uma pesquisação, mas não vou contar para ninguém, ou não quero, eu vou fazer uma pesquisação só comigo, tá? Apesar de metodologicamente não estar correto, ela incomoda. Por que incomoda?
Porque, na verdade, tu não está fazendo nada que gere discussão ou que possa ser avaliado fora do espaço que tu estás. Voltou o Ava, tá, gente? Acabou de vir aqui pelo WhatsApp. Tá? Então, a participação, ela depende muito da forma como tu vai fazer. A forma como as pessoas vão ser envolvidas ou como elas vão poder participar do processo, tá? que vão ter visões diferentes. Tá? Uma forma de fazer pesquisa-ação, tá? E de forma são formas diferentes, mas sempre buscando a participação das pessoas. Aquilo que eu tinha falado a respeito dos alunos, justamente por não ter uma simetria na relação, existe a questão da obrigação, que é uma questão de chefia. Bom, eu sou professora de vocês, e eu quero que vocês participem da pesquisa e ponto final. Tá? Obrigo e deu. Mas nem sempre isso funciona. Aí a gente vai para a segunda etapa, que é a cooptação. A cooptação é muito comum quando a gente precisa fazer pesquisa no ensino médio, principalmente. Não quer dizer que na universidade não aconteça de vez em quando. Gente, eu preciso que vocês respondam esse questionário aqui que eu estou fazendo uma coleta de dados, a produção de dados referentes aos conhecimentos de vocês. Pergunta tradicional: vale nota? Sim, não vale. Não vale, então eu não vou responder. Aí tu faz a cooptação, dizendo: olha, gente, quem responder o questionário, tá, vai ganhar 2 pontos extra na média desse semestre. Na média final, ou seja, em vez de precisar de 7 no total para passar, você vai precisar de 5. É cooptação e muitas vezes funciona, não quer dizer que não funcione. Tá? Existe a cooperação, onde que ainda existe, digamos assim, uma falta de simetria, uma assimetria, mas se convence, né, se busca a concordância para todos participarem. Isso vai acontecer, isso é muito comum de acontecer, principalmente porque a gente tem a questão dos termos de consentimento livre esclarecido, aonde tu busca a cooperação das pessoas, né, apresentando para eles, mas para fazer esse tipo de coisa. E por último, tá, a ideia da colaboração, e aí a colaboração dos iguais em pesquisa. Colaboração, em geral, isso é muito comum de acontecer quando tu quer trabalhar com os teus pares. Tá? Professor que quer trabalhar com seus próprios, junto com seus colegas, com alguma coisa que é própria do problema próprio do grupo de professores, e a partir disso tu consegue trazer essa colaboração de iguais na pesquisa para participação. Tá? E por conta disso, né, a gente vai ter umas situações que podem gerar atrito. E é nessa questão da participação, e aí não vai ser só na pesquisação, né, mas eu trago aqui, que a gente vai ter os problemas ou as complicações maiores a respeito da ética. Tá? Porque, afinal de contas, é aqui que tu vai ter a preocupação com os outros seres humanos. Não quer dizer que a gente não tem a preocupação com os outros seres humanos ao longo do processo, né? Mas é aqui que tu vai ter realmente a preocupação em como tu vai abordar, conquistar, tá? Trazer para dentro do teu trabalho de pesquisa, da pesquisação, os outros participantes. Então, a pesquisação ela tem algumas metas, né? E aí o que também levanta, né? É importante que para ter algum sentido, o tópico seja de interesse mútuo, para todos poderem trabalhar, entenderem o que está sendo feito, né? Se basear num compromisso compartilhado de realização da pesquisa, ou seja, o fato de tu poder voltar, de tu dar o feedback, de fazer essa retroalimentação, mostra que
é um compromisso teu de que não é simplesmente algo pessoal, ou seja, para minha tese, é para o meu projeto de pesquisa e ponto final. Dentro da pesquisação é importante que todos os indivíduos sejam permitidos a participar ativamente, da forma como eles quiserem, uns vão querer participar mais, outros menos, inclusive implementando as ações ou monitorando as ações, tá? Vamos dizer assim, do ponto de vista de acadêmico, a análise talvez seja algo mais próprio do pesquisador, mas em todas as etapas não quer dizer que tu não possa compartilhar os teus achados da análise e, inclusive, conseguir ter a participação de alguns dos envolvidos também no processo de discussão e análise do projeto. E por conta, exatamente isso é o que diz o 4, né, que os processos de pesquisa eles não devem estar somente sobre o julgo, ou somente sobre o controle exclusivo do pesquisador, de quem está conduzindo a pesquisa, porque não tem uma pesquisa sendo conduzida, né? Da maneira que for possível, conforme o pessoal queira participar, tu vai podendo compartilhar esse controle com as outras pessoas. Isso gera, portanto, uma vez que todos estão buscam participar do processo de pesquisa como um todo, planejamento, ação, monitoramento, análise. Isso vai trazer um custo-benefício, ou seja, o tempo gasto e aquilo que vai ser e os benefícios quanto à melhoria da prática vão ser igual para todos os participantes da pesquisa. E é óbvio que, eventualmente, justamente por estar trabalhando com outros seres humanos, e esses outros seres humanos, eventualmente, podem ter questões, situações que acabem te incomodando, ou acabem um incomodando o outro, é importante também estabelecer, tá, os procedimentos para a questão de justiça, na questão de inclusão para essa decisão. Então, dentro da pesquisação, a gente tem a pesquisação técnica, tá, que é específica para melhorar uma situação, tá, vamos dizer assim, é basicamente aquela que segue todo o ciclo de investigação, de investigação-ação, mas a busca somente é definir algo pontual. E, em geral, isso vai trazendo, quando a gente busca fazer uma interação puramente mecânica, né, que tu conhece uma prática que está dando certo num determinado ponto, que existe num determinado local, e implementa em outro, de preferência dentro da própria esfera, do próprio local de trabalho, e monitora para ver se isso está ok. Isso é técnica basicamente porque ele segue o manual, ele está seguindo os passos da pesquisação, tá? Mas não necessariamente a reflexão que é pensada, né, ela vai ser de todo útil, porque afinal de contas a reflexividade que parte por todo o processo não foi utilizada para que tu para que tu defina a ação a ser pensada, ou seja, do planejamento. O planejamento é basicamente de o que vai ser feito e ponto final, que já sabe que deu certo, já sabe que está dando certo. Na pesquisação prática, tá? Tu vai pensando ao contrário de simplesmente pegar algo que já está pronto e aplicar, tu projeta ou tu escolhe exatamente o que vai ser feito, o que vai ser utilizado desse corpo que já está pronto, dessa atividade que já está pronta, dessa prática que já foi aplicada com sucesso em outro lugar, que vai poder ser utilizado. Tá? Então, se vai pensar a respeito da escolha dessas mudanças, né, permite que tu tenha um poder de decisão sobre como, quando vai fazer, e isso vai permitir informar, falar,
discutir com o grupo que está trabalhando. Tá? A pesquisação política, tá? E o político aí tem justamente na questão a respeito da ideia da cultura, né? Sempre lembrando que a palavra política tem a ver com a interação humana. Então, a pesquisação política ela vai estar relacionada com essa questão da cultura institucional, das relações humanas entre si, ou seja, do sistema de relações humanas, seja mudança ou limitações quanto a ela, e não é uma questão, digamos assim, de uma ação técnica prática, tá? De uma ação técnica que está funcionando, tem muito mais a ver na questão cultural. Uma especificidade da pesquisação política é socialmente crítica, tá? Porque ela vai trabalhando com a ideia de fazer exatamente os questionamentos a respeito dessa cultura institucional, das relações humanas, tá? Vendo quais são os valores associados com ela. Aqui se fala muito da questão do sistema, né? Ou seja, aquilo que está estabelecido, e é pensar, por exemplo, tu vai buscando com a pesquisação política mudanças em relação à forma como está estabelecido, está definido para o teu grupo social, e na socialmente crítica é exatamente tu também entender que existe um grupo dominante, pensar numa visão que gostaria de manter o sistema, como é falado aqui, né, a cultura institucional, a cultura das relações do jeito que está, enquanto que na socialmente crítica se vê as questões de justiça ou de injustiça relacionado com isso e o que vai precisar ser mudado. Nota, por exemplo, as duas primeiras essencialmente técnicas, essencialmente relacionadas com o fazer, essas duas relacionadas com a interação humana e a forma como ela está sendo pensada, e como outra forma, né, a gente, quando fala sobre educação, a gente está falando sobre relações humanas, então a educação essencialmente é uma atividade política no sentido de relação humana, tá? Entra junto com após a socialmente crítica veio a pesquisação emancipatória, aonde que essa busca por mudança dentro da cultura da instituição, dentro da cultura das relações humanas, né, de se buscar mudanças, tá, de forma que não fique somente concentrada no teu pequeno grupo, ou no grupo que está sendo trabalhado, mas que possa ser aplicado de forma mais ampla, que ela pode ser generalizada para os grupos maiores. Então, a pesquisação emancipatória, sob esse ponto de vista, ela vai trazer algumas coisas lá das ciências naturais, que é a busca de aplicações de leis ou aplicação de determinadas questões, determinadas descobertas para grupos maiores do que aqueles que começou a estudar. Tá? Então, alguns pontos aqui para pensar. Né? Na pesquisação, a gente tem o grupo participando tanto da formulação do problema quanto dos objetivos, o grupo participando do levantamento da produção de dados e o grupo participando da discussão dos resultados. E o objetivo fica muito claro para que possa solucionar um problema real do grupo pesquisado. Apesar de algumas vezes aparecer esse tipo de discussão, né, mas a pesquisação ela precisa ter o engajamento das pessoas. Tá? E para ter o engajamento é necessário que o problema que está sendo investigado, a questão de pesquisa, seja algo de respeito para ela, seja algo real para esse grupo que está sendo trabalhado. E claro, né, justamente por isso, os resultados, assim como o próprio processo iterativo de investigação-ação, eles vão se reverter em benefício do grupo. Tá? Em geral, tá, os modos de trabalho são de cooperação para a participação de todos os envolvidos.
Muito bem. Pesquisação, então, a gente, vamos dizer assim, fez algumas qualificações a respeito dela, né? A respeito do que fazer. E, sinceramente, não necessariamente, Virginia. Tá? O que vai acontecer? Uma das metas da pesquisação é que tu possa permitir, proporcionar a oportunidade de todos trabalharem, de todos participarem no que eles se sentirem à vontade. Só que, vamos dizer assim, ó, tu conhecendo, vamos pensar no grupo de professores que tu tem contato. Tu conhece as pessoas e tu sabe que alguns têm mais, gostam, têm mais afinidade com determinados aspectos disso. Tá? Não gostam muito da questão da discussão para analisar, ou não gostam muito da descrição dos problemas, mas gostam de botar a mão na massa. Quer dizer assim, olha, gente, eu quero botar a mão na massa, mas tá, depois vocês podem gravar, podem discutir, mas eu não me sinto bem fazendo isso. Então, não é obrigatório que todo mundo esteja junto todos os momentos. Isso é uma coisa bem aberta, bem tranquila, nesse sentido assim de não precisar estar forçando, senão tu vai acabar entrando numa questão da cooptação lá, né? Tu vai prometer alguma coisa assim, participa com a gente aqui, que depois, no final depois de terminar a gente toma uma cervejinha junto. Tá? É cooptação também. Pode ser de prometer recompensa, vai ser cooptação. Tá? Então a gente vai para a pesquisa participante, um segundo ponto, né? Que é uma forma, digamos assim, como eu tinha falado lá, inicialmente ela nasce como uma forma de pesquisação e depois vai ter uma vida própria, tá? Também nasce dentro das ciências sociais, tá? Dentro da comunicação social, e traz muito, nesse sentido, questionamentos da sociologia. Tá? E a pesquisa participante, então, vai ter ali, anos 80, início da década de 90, vocês vão reconhecer, não digo que por vocês mesmos, mas já devem ter lido pelo menos a respeito, né? É exatamente uma época onde tem uma discussão muito forte a respeito do status quo, ou seja, de como a sociedade estava estabelecida. Tá? Anos 80, início da década de 90, vai ter abertura política efetiva, né? E por conta disso, o Brasil ele passava por um momento de onde que o público em geral, as pessoas começaram a poder manifestar as suas insatisfações e buscar, portanto, por questionar o status quo, por questionar o sistema estabelecido de ter transformações sociais. E é exatamente nesse ponto que a universidade brasileira ela passa a repensar o seu papel na sociedade. Gente, se vocês forem dar uma olhadinha na história das universidades, tá, vai ter ali um gap entre os final dos anos 60, que coincide com o início da ditadura militar no Brasil, aonde tu tem muita manifestação estudantil, tá, no Brasil, e durante todo o regime militar, as universidades elas têm um caráter muito mais técnico, tá, muito mais tecnicista realmente. Então, tu tinha, por exemplo, continuava tendo cursos de filosofia, sociologia, ciências sociais, mas não eram coisas assim, eram muito mais teóricas ou como é que eu posso usar isso sem ser preconceituoso? Era muito mais frufru, tá? Estou sendo preconceituoso, mas era uma coisa pouco relacionada com a realidade, tá? A respeito da realidade brasileira. Mas é a partir dessas discussões todas, então, que a universidade ela repensa o papel, tá? E aí vai aparecer a discussão mais forte sobre a epistemologia da ciência.
E a pesquisa participante, ou seja, no momento em que se muda o distanciamento que a estrutura acadêmica clássica trazia, né? Ou seja, aquele negócio onde que o objeto de estudo, o problema de pesquisa, ele não estava relacionado com o teu sujeito de pesquisa. Tá? Tu criava os grupos separadamente, porque existia uma visão muito mais positivista, vamos pensar assim, né? A respeito de como fazer pesquisa. A pesquisa participante, ela muda um pouco o foco na pesquisa, tanto nas ciências sociais como nas ciências humanas, a partir dos anos 90. Tá? Mas é claro assim, que em seguida tu tem mais uma vez, assim, principalmente no final da Guerra Fria e crescimento da técnica e um desenvolvimento muito grande da técnica, tu passa a ter a pesquisa por fontes, né, muito mais forte, tanto no Brasil quanto no mundo todo. Mas principalmente aí no final da primeira década do século XXI e na década passada já foi a década de 2010 a 2019, né? Mas principalmente ali no final dos anos 2000 e por aí 2007, 2008 começa a ter mais um reacendimento, mais uma chama que traz isso. E não se vê muito a respeito dela dentro das obras, dentro das discussões a respeito da metodologia, como metodologia de pesquisa, até porque existe muito pouca clareza na diferenciação entre pesquisa participante, observação participante e pesquisação. Como eu falei para vocês lá anteriormente, né, a pesquisa participante até o Frick coloca junto, né, como uma forma de pesquisa-ação. Tá? No que ela consiste? Ela consiste na inserção do pesquisador no ambiente onde o fenômeno está ocorrendo e na interação com a situação investigada. Tá? Para que é feito isso? Para ter uma presença constante do pesquisador, tá? Para que ele possa ver, para que ele seja no inglês a gente usa o termo insider, para ele ver as coisas de dentro. Tá? Ele se envolve nas atividades, além de compartilhar interesses e fatos, tá? E até chega a se falar, mas isso é uma coisa que parece muito, quem de vocês já leu, já estudou Maturana, isso parece uma frase muito de Maturana, né? Tá? De defender, do assumir o papel do outro, do investigador nesse sentido. E até aí vocês podem dizer, tá, mas isso é a mesma coisa da pesquisação. Tá? É uma inserção no campo, tu interage, tu conhece as coisas de dentro, tá? Tu até dá palpite no meio das coisas, tu faz a interação com o teu grupo, tu participa do teu ambiente de pesquisa. Qual a diferença entre as duas? Para relembrar, tá? Na pesquisação, esse grupo aonde tu tá, ele participa da realização da pesquisa. E os resultados eles vão se reverter em benefício do próprio grupo pesquisado. Notem que dentro dessa definição, dessas questões aqui, eu não estou falando que as pessoas com quem eu estou convivendo participam da realização da pesquisa. Apesar do pesquisador estar ali presente, ele segue sendo, não digo que um observador privilegiado, mas ele segue sendo um repórter. Tá? Ele está conversando, discutindo, até participando das discussões, mas ele está fazendo esse pesquisador é o que faz a produção dos dados, a coleta dos dados para fazer sua análise. Ele não precisa e nem, não vou dizer que não queira, né? Mas a princípio ele não precisa da participação na realização em si. Ele só precisa que as pessoas fiquem falando e respondendo e fazendo as atividades que estão comuns para ele poder reproduzir, discutir, relatar. Então,
aqui. Enquanto que na pesquisação, portanto, tinha essa questão do grupo como um todo, dentro das distinções necessárias, vamos pensar o seguinte: a confusão era pesquisação, pesquisa participante e observação participante. Observação participante. O pesquisador se insere no grupo, ele participa das atividades, mas seu papel é de observador. Tá? Ele é totalmente autônomo. Ele formula objetivos, ele define o projeto da forma como está sendo trabalhado e também decide que tipo de informação é relevante para a sua pesquisa. As informações e as interpretações que vão ser dadas para aquilo que está registrado competem só ao pesquisador. E no caso, o observador ele tanto pode ser alguém que o grupo conhece, que sabe que está ali para fazer a pesquisa, ou alguém que o grupo não que está ali, mas o grupo não sabe que está fazendo pesquisa, que é o caso do observador ser encoberto, quando o grupo não sabe que a pessoa está ali fazendo a investigação, ou quando ele é revelado e o grupo sabe exatamente a respeito. Ou seja, na observação participante, o papel é muito claro. Ele está no grupo, tá? Só que ele basicamente observa, escolhe os dados que ele quer, define o que ele está fazendo, tá? Sem comunicar a ninguém, tá? E exclusivamente relatando como observador. Na pesquisa participante, tá? E aí tem a questão, não é mais observador, porque o investigador ele interage com o grupo, ele se envolve, ele assume papéis no grupo, além da observação que ele tinha antes. E aí, o que vai acontecer? Tá? Lembra que quando eu falei sobre pesquisação, era que o grupo pesquisado ele conhecia todos os passos. Aqui não, o grupo pesquisado ele conhece exatamente por que o investigador está ali, sabe por que o investigador está ali. Sabe, concorda por que ele está ali, mas acaba aí a interação com a pesquisa em si. Tá? É claro, tá? Na pesquisa participante, normalmente tu vai ter um feedback. Ah, mas a pesquisação também tem feedback. Não, a pesquisação tem um feedback permanente. Ou seja, como o grupo faz parte da pesquisa, o grupo faz parte da equipe que está pesquisando, tá? Os resultados, tá? Aquilo que está sendo achado, ele vai sendo devolvido para o grupo durante o processo. Na pesquisa participante, não. O compromisso é que, em geral, isso aconteça quando tem o resultado final. E devolve para o grupo quando tiver pronto. E é claro, esse pesquisador tanto pode ser um membro natural do grupo, tá? Quanto se inserir nesse grupo somente para realizar a pesquisa. Gente, algum comentário até aqui? Conseguiram captar a sutil diferença? Claro, Camila, pode falar. Professor, eu agora fiquei bastante, não vou dizer confusa, mas preocupada, porque no meu mestrado eu pensei até então que eu tinha feito observação participante, né? E só que eu assumi um papel na triagem junto com os catadores, né? Então eu acho que eu fiz pesquisa participante, não observação participante. É uma linha muito tênue, né? Eu fiquei meio a palavra não é confusa, mas a palavra eu acho que a palavra seria questionando se realmente eu descrevi a minha metodologia de forma correta, entende? Sim, é uma linha tênue, até porque basicamente a questão é assim, tá? Se tu está participando das atividades, tá? E não está simplesmente só no grupo, mas sem botar a mão na massa, tá? É uma questão. Tu está participando, ok. Tu participa do grupo. O participante tem a ver com participar do grupo, tá? Agora, tu pode simplesmente ser um observador, ou seja, é aquele. Não vou usar isso, não estou dizendo que seja essa situação, mas tu vai ser um observador no sentido de que tu está somente ali para anotar coisa. E isso talvez seja uma coisa que caracterize muito nesse sentido, né?
o observador ele vai estar com um caderninho de nota na mão, tá? Ou vai estar preocupado em captar as coisas com mais detalhes. Na pesquisa participante, como tu bota as mãos na massa, ou seja, tu participa das atividades junto, tá? É uma forma de tu interagir com as pessoas e até criar vínculos, tá? No teu caso, por exemplo, não era o grupo aonde tu era membra inicialmente. Então existe uma necessidade de criar vínculos, tá? Existe uma necessidade de criar vínculos. E nesse ponto é importante botar as mãos na massa. Aí ao botar as mãos na massa, claro, tu cria novas formas, inclusive de interação. Ou seja, vamos dizer assim, tu assumiu tu assumiu a interação que tu faz com eles e classifica isso na pesquisa. Essa é a diferença básica. O observador participante, tá? Ele a princípio não precisa assumir risco nenhum, tá? Não precisa assumir risco nenhum de interagir com o grupo, da sua presença ali, tá? Estar tumultuando ou estar modificando a forma de coletar dados. Não quer dizer que não crie essa mudança, né? Essa perturbação. Enquanto que na pesquisa participante, tu tranquilamente, tá? Tu te insere já sabendo que que a tua ação ela vai gerar respostas, ela vai gerar questionamentos, ela vai gerar novas interações, vai gerar novas discussões, gerar novos produtos, novas falas, novos dados nesse sentido. E aí, aproveitando a pesquisa, a pergunta da Virgínia, tá? Sim, tá? Realmente, quando a gente está falando tanto da pesquisa participante quanto da pesquisação, tá? O pesquisador ele faz parte do grupo, tá? Ele faz parte do grupo aonde que ele está trabalhando. Então ele tá imerso ali. Não tem como no momento que tu escolheu fazer isso, não tem como tu te distanciar o bastante para não, vou usar o termo, perturbar os dados. Então tu vai estar dentro da tua análise, certamente. Na observação participante não necessariamente, porque como tu não está assumindo esse risco, tá, que eventualmente pode acontecer, mas tu não assume esse risco de forma aberta, tá, de estar perturbando, entre aspas, o grupo com quem está trabalhando, onde está produzindo os dados, né, tu não precisa te incluir como pesquisador. É estranho a gente pensar isso, mas é muito natural nas ciências, na educação, principalmente, ter essa figura, né, da gente pesquisar a nossa própria ação como pesquisador. E na pesquisação e na pesquisa participante, nas duas, tá, a gente traz isso muito claro. Assim como na próxima, na pesquisa etnográfica, a gente traz isso muito claro. Ok, Camila, eu entendo que fica sempre, a linha é muito tênue. E até aproveitando, né, é sempre bom lembrar isso. É muito incipiente a literatura que define exatamente o que é a pesquisa participante em português. É muito incipiente, tem pouquíssima coisa que fala. Eu gosto muito do livro da Minayo, por exemplo, né, da pesquisa qualitativa, e a Minayo ela coloca tudo dentro da mesma esfera, tá? É tudo pesquisação. Então, não é um erro, não é um equívoco, porque afinal de contas é uma forma, eventualmente você pensava assim, é uma forma de pesquisação que eu estou usando, sem problemas. Mais alguém? Então, agora chegamos na pesquisa etnográfica. Eu cheguei a comentar, eu acho que na semana passada, né, que quando eu comecei a trabalhar na educação,
eu tinha na cabeça que pesquisa etnográfica tu fazia só com índio, tá? Com grupo étnico em geral, não vou dizer só com índio, mas com grupos étnicos definidos, tá? E aí, mais uma vez, conversando com a professora Conceição, da UFRGS, que ela me mostrou que tu poderia, quando tu tem essa possibilidade de fazer um acompanhamento em geral com um grupo, definindo não somente aquilo que tu quer, mas acompanhando a cultura deles como um todo, e graças a essa componente cultural, principalmente antropológica, tu vai desenvolvendo tua pesquisa, e aí é bem essa a diferença em relação à pesquisa participante, né? Tem um componente antropológico, cultural necessário na pesquisa etnográfica, né? Tu pode fazer com grupos os mais diferentes possíveis, desde que tenha esse caráter antropológico. Então, vai pensar exatamente nessa concentração na cultura humana, tá? E a etnografia ela está relacionada com análise descritiva da forma como essas culturas estão organizadas, a sociedade está sendo organizada, tá? Então, em geral, os objetivos estão relacionados com entender a visão que esse grupo, tá? Esse grupo tem do mundo, que chama de visão ênica, né? A visão própria do grupo, tá? Aprender a partir dos membros de um determinado grupo cultural, muito mais do que resolver uma questão de pesquisa, é aprender a respeito de como eles enxergam aquilo lá, aquela tua questão. Um outro objetivo é descrever uma cultura e os aspectos dela, e como objetivo também compreender a natureza humana nas suas diferentes nuances, né? As questões de pesquisa para caracterizar. Eu não me lembro quem de vocês que tinha pensado em fazer inicialmente pesquisa etnográfica e não conseguiu por conta da pandemia. Fui eu, professor. Sim. Fui eu, professora Gisele. Ah, tá. Sim. Bem, professor. Eu tinha sugerido na minha proposta de projeto, né? Quem sabe por um pouco de desconhecimento meu até, mas eu tinha proposto usando o entendimento de que se eu me tornasse parte, se eu emergisse dentro do contexto dos professores, por exemplo, para estudar os professores, isso poderia ser entendido como etnográfico, né? Tá certo ou tá errado? Eu acho que a questão, assim, ó, os professores em si, eles acabam, não dá para tu dizer que é um grupo social, um grupo cultural específico, que eles trazem histórias de vida muito diferentes. Então teria algo mais a ver com a questão da pesquisação ou da pesquisa participante do que propriamente com essa imersão no grupo, né? No grupo. Justamente porque vai ser muito difícil fazer uma caracterização cultural do grupo dos professores. Não que não seja possível, mas eu acho muito mais difícil. A Gisele possivelmente vai dizer assim, o grupo que ela gostaria de trabalhar era um grupo que tinha uma cultura definida e uma cultura, não vou dizer única, mas uma identidade cultural a ser estudada, discutida, preservada e apresentada. Isso, né, Gisele? Tá? Aí, por conta de ter essa identidade cultural, que a gente vai para o lado da etnografia, tá? De ter essa identidade cultural. É que a gente acaba trazendo alguns elementos, mas o ideal nesse sentido, Bernardo, seria falar a respeito de pesquisa participante, até porque, pesquisa participante, porque tu seria um outsider, né, alguém de fora do grupo que ia se inserir nesse grupo e ia interagir com eles e tudo mais, mas não teria essa caracterização forte, digamos assim, antropológica, que caracteriza a etnografia. Realmente, a questão antropológica e essa questão social de um grupo com características sociais definidas
ficaria difícil de conceber, né? Mas é que era mais o entendimento, quem sabe, de nem interagir com o grupo, né? De entrar no grupo e assistir o grupo trabalhar. E entendendo eles como um grupo social, né? Professores dentro de uma universidade dando aula, sei lá, num cenário remoto, sabe? Mas eu entendo que hoje está errado, hoje eu vejo com outros olhos já. É que, mais uma vez, assim, as fontes que a gente tem para definir a etnografia também não são muitas. Né? Não tem muita coisa para ir atrás. Então, a gente acaba esbarrando, às vezes, na própria falta de material para se discutir isso. E aí a questão de entendimento, do que vem a ser, porque dependendo do... se tu vai pegar algum... não um autor, mas pega uma tese que a pessoa considerou que trabalhou com a etnografia, e parte dali por causa da forma como a pessoa abordou, diz, eu posso trabalhar dessa forma. A gente acaba encadeando as coisas assim, mas uma das coisas que eu deixar assim, o principal, quando se para caracterizar a etnografia, é essa preocupação antropológica. Né? Então a gente vai pensar dessa forma, mas como estava mostrando assim, tem nuances que a gente pode discutir, pode trabalhar nesse sentido. Olha ali. Etnografia e educação, conceitos e uso. Carmen Matos, Paula de Almeida. Recente. Esse era a referência que eu estava usando, né? Mas é recente. Então, caracterizando, né? As questões de pesquisa em geral, olha só, são perguntas a respeito de modelos de comportamento, né, daquele contexto social, tá? Em geral, opa, voltou. Em geral, as questões que vão aparecer são muito centradas nas pessoas que estão trabalhando, não necessariamente no que eles estão fazendo, né? Então, tem essas preocupações de valorizar o pessoal. A perspectiva do pesquisador nesse sentido, tá? É quase como da escuta flutuante da psicanálise, né? Ou seja, de alguém que está ali escutando, é um observador participante mesmo, até porque assim, para fazer qualquer tipo de caracterização, e eu acho que é nesse sentido que tu pensou, né? O fato de ser um observador participante realmente, alguém que está ali escutando, acompanhando o que está acontecendo com aquele grupo, tá? É uma perspectiva que caracteriza muito a etnografia. Não quer dizer, por exemplo, que se tu tem possibilidade de interagir, seja porque tu é próximo dos nativos ou dos nativos desse grupo, ou porque tu faz parte desse grupo inicialmente. Eu vou citar o exemplo assim. Eu tive uma aluna que ela teve que desistir do mestrado, né? Mas ela ia trabalhar com educação de pescadores e ela é pescadora. Então ela ia trabalhar como insider, tá? Como uma pessoa que estava lá dentro e ia fazer toda a caracterização nesse sentido de fazer a participação. Ela não precisava ser somente uma observadora participante, ela podia participar realmente ali com os aspectos culturais, mas são exemplos distintos, né? Então, dentro disso, a questão é muito mais a respeito de como é que tu vai escolher, né? A partir do grupo que tu está definindo para viver o fenômeno sob investigação, é questão de entrevistar ou conversar com essas pessoas, escutar essas pessoas para entender, para conversar, para poder descrever aquilo que tu queres descrever. Eu acho que nesse sentido
tu deve ter pensado nesse sentido exatamente, Bernardo, de ser observador participante, de ter a escuta toda e ficar e a partir das informações que as pessoas vão te dar, tu vai construir. Então, pensando, né, por quê? Em geral, quando a gente faz produção de dados, a gente está muito centrado na forma como está produzindo os dados, nos instrumentos de coleta, ou na forma como nos instrumentos de produção de dados. No método etnográfico, em geral, o que tu tem? É a questão do caderno de campo, basicamente. Hoje a gente não tem tanto caderno de campo porque tu pode ir com o celular gravar o que as pessoas falam, o celular tem câmera, então tu pode gravar a pessoa com seus gestos, com tudo, né? Mas mesmo assim a principal fonte de dados continua sendo o próprio pesquisador, o próprio instrumento para coletas, tá? Ele vai decidir quando vai gravar, quando é que vai poder, como vai fazer isso. Tá? E aí diz assim, a principal forma de coleta de dados é a observação participante, embora tu tenha coisas como entrevista, as conversas informais, lembra que a gente falou, a gente conversou a respeito, a gente conversou a respeito da questão da entrevista não diretiva, né? A entrevista não diretiva pode ser a questão das conversas informais, a análise documental quando existe, e uma das coisas eu queria comentar no final da semana passada, né, que é a história de vida, aonde que tu não vai perguntar nada, né, tu vai escutar muito, tá, e deixar com que as pessoas que tu tá entrevistando, que tu está conversando, elas falem a respeito das vivências, não necessariamente fatos, mas das vivências para serem trabalhadas. Essa história de vida que também é utilizada nesse sentido. Tá? Então, e como não poderia deixar de ser, né, a pesquisa etnográfica ela é caracterizada pelo face a face, pela conversa, pelo olho no olho, vamos dizer assim, e não é uma pesquisa tão bibliográfica ou tão de mesa a ser pensado, né? A principal forma, portanto, de trabalhar é com o trabalho de campo, com a pesquisa de campo, seja experimental ou seja com a coleta de dados. Né? E dentro da análise, tu vai ter exatamente essa questão de... a gente sempre fala de separar em etapas, né? Depois de fazer a coleta, a gente ter a análise. Só que, como todo trabalho de campo e todo trabalho etnográfico, tu vai ter essa questão de tu não sabe, por exemplo, se tu vai ter outra oportunidade de conversar com aquela pessoa, se tu vai ter outra oportunidade de interagir com aquele grupo da forma como está interagindo agora. A análise ela ocorre quase que simultaneamente, justamente porque como tu está procurando compreender como a pessoa está, como a pessoa vive, qual é o contexto social, quais são as situações, é importante que a entrevista ela esteja vinculada a uma análise do que está sendo falado, para tu saber exatamente, para tu poder coletar ou produzir o máximo de dados possível naquele sentido. Não quer dizer que tu vai... A análise que eu falo aqui não é aquela de que vou botar na tese desse jeito aqui. Não, é aquele momento onde que tu vai poder tirar os principais elementos de fala, né, uma análise de conteúdo, uma análise temática, né, porque afinal de contas a finalidade ali é extrair temas para que tu possa entender mais profundamente aquilo que o indivíduo está falando, aquilo que a pessoa está falando. Tá? E nesse sentido, né, isso vai ser para a segunda parte de análise, né? O relato das descobertas normalmente ele precisa fornecer exemplos a partir de dados, da descrição minuciosa do processo analítico e da afirmação das proposições e a sua relação com o sistema de coordenadas.
Sim, Edilson. Exatamente. Nota que hoje eu estou falando basicamente de pesquisa de caráter qualitativo. Tá? A boa parte do tempo a gente vai falar de pesquisa de caráter qualitativo. Porque, afinal de contas, tu tem que fazer essas... Isso é muito... e aí eu posso, assim, na pesquisa etnográfica, tu tem que ter muito aquele feeling de jornalista de entrevista. Tá? Porque o jornalista de entrevista, ele tem vamos dizer assim, tem uma entrevista semi-estruturada, a gente gosta de falar disso, né? Uma entrevista semi-estruturada, só que a partir das respostas do entrevistado, tu tem que aproveitar, e até porque tu tem que ter audiência, né? Tu tem que aproveitar e seguir pedindo o máximo possível tirando o máximo possível de informação, o máximo possível de declarações do entrevistado. Tá? Seja um político, seja um artista, seja qualquer pessoa, tu precisa fazer isso. E nesse ponto, ao fazer a pesquisa etnográfica, tu tem muito esse caráter. Pode falar, José. Eu ia escrever, mas acho melhor falar. Na pesquisa etnográfica, é necessário que o pesquisador fique dentro dessa cultura. O que eu quero dizer que fique? Passe uma semana, um mês convivendo com esse grupo pesquisado? Ou eu posso ir passar um dia, fazer observação, fazer as entrevistas e voltar e ser uma pesquisa etnográfica? Tu pode fazer esse movimento de ir e vir. Qual é o grande, não vou dizer assim, qual é o empecilho para isso, mas qual seriam as nossas limitações nesse sentido? É o acesso que tu vai ter para esse grupo. Por isso que pensa assim, eu tô dizendo, se tu tem acesso a esse grupo aonde tu quer fazer o trabalho de pesquisa, é um acesso mais amplo, não é um acesso exatamente disso, mais ao grupo que você vai etnográfico. Se tu tem um acesso mais amplo, que não é um acesso restrito, tá? Ou seja, eu vou conseguir falar com o grupo nesses dias aqui e para falar de novo só daqui a 6 meses. Tá? Sei lá, tem alguma peculiaridade nesse sentido. Tá? Se tu tem um acesso mais fácil, daquele tipo, tu iria trabalhar com os indígenas, né? Eu consigo contato com o cacique, e aí a gente tem essa possibilidade de conversar. Em vez de eu ir lá e ficar um tempo maior com eles, eu posso ir uma tarde, converso, eu posso fazer uma depuração dos dados, uma análise mais forte em casa. Daqui a 2, 3 semanas, ou daqui a um mês, eu marco de novo, vou para lá. Tem essa possibilidade de fazer por etapas, como eu estava relatando lá. O trabalho que ia ser feito com os pesquisadores era um trabalho que podia ser feito permanentemente, porque afinal de contas era um insider, era alguém que estava lá dentro. Tá? Então não precisava ser algo definido numa ida só. Eu já tive, por exemplo, já participei de uma banca, de uma especialização de um rapaz da educação do campo que ele trabalhou com a escola familiar agrícola, tá? com uma EFA. E ele não era professor da EFA, ele era um estudante que foi interagir na EFA. E aí ele tinha, por exemplo, um tempo muito limitado para coletar dados. Porque a próxima oportunidade que ele teria seria daqui a 4 meses, quando teria de novo, eles iam se reunir de novo para ter as atividades, porque ele foi bem um pouquinho antes da safra. Então ele acabou tendo que coletar tudo de uma vez só. E ele não usou a etnografia, ele foi usar o estudo de caso, mas a gente volta depois para falar mais adiante. Mas é bem essa questão de saber exatamente quando é que tu vai poder ter contato com eles de novo, com o grupo de novo. Eu estou falando bem claramente de um etnográfico no sentido de tu estar fazendo uma descrição cultural e antropológica daquele grupo junto com
a pesquisa que tu te propõe a fazer. Nesse sentido, pede. Então, obviamente, a origem disso é toda antropológica. Tá? E, portanto, a descrição toda que vai sendo feita é no sentido de que essa investigação tem esse caráter antropológico mesmo, né? De pensar não no sentido original da antropologia, né? De descrever a forma como era a cultura, mapa descritivo cultural de um determinado grupo, da investigação etnográfica, né? Então, eu posso pegar aqui uma definiçãozinha, né? Que a etnografia ela está preocupada com os elementos constitutivos do cotidiano e que estão relacionados com as pessoas, com as relações pessoais, né? Com aquilo que elas, com a cultura, com a transmissão da cultura, que eu chamo de mídia, né? Na perspectiva de construção de significados. E essa construção de significados é feita a partir do quê? Somente a partir da forma como eles falam, a forma como eles se comunicam. Interessante. Toda a investigação etnográfica pressupõe a observação participante, mas nem toda observação participante é etnográfica. Isso aí é uma ressalva importante a ser pensada, né? É uma ressalva importante a ser dita, porque a gente, como está pensando num grupo todo de atividades de pesquisa qualitativa, que começa na pesquisação e vai até a etnografia, né, é importante a gente sempre caracterizar as coisas. Tá? A observação participante, conforme eu falei, é muito mais uma forma de coleta de dados do que propriamente uma metodologia de pesquisa específica. Tá? Tu vai ter, por exemplo, a observação participante faz parte da etnografia, tá? Pressupõe, mas não quer dizer que isso seja obrigatório de ser usado. Existem etapas dentro da pesquisação, tá? Justamente porque, como na pesquisação tu não está sozinho como pesquisador, tem um grupo para te ajudar, tem aquele grupo que está sendo trabalhado, estudado, ele está junto ali. Como tu tem esse grupo, o que acontece? Tem alguns momentos que tu pode te distanciar um pouco e se manter na observação participante. A pesquisa participante não. Ou tu tá no grupo ali, está pesquisando, ou então tu está separado dele, observando apenas. Mas então são essas as características principais, vamos dizer assim, a grosso modo, o que caracteriza cada uma desse corpo de metodologia que o Tripp lá, ele caracteriza todas elas, com exceção da etnografia, que é própria, né? Ele caracteriza todas elas como formas de pesquisação, tá? Que vão sendo trabalhadas, vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Talvez, pensando assim, né, daqui a 2, 3, 4 anos, o que eu falei para você sobre pesquisação já tenha etapas ali que tenham criado uma nova forma uma nova metodologia para se fazer pesquisa, tá? Que tem um ciclo de investigação-ação, mas não pressupõe outras coisas, porque isso é dinâmico. Gente, quem falou? Foi a fala do Agora, vou aproveitar aqui. Pronto, voltou a minha câmera. Muito bem, gente. Conforme eu tinha prometido para vocês, eu tinha falado para vocês, hoje, na nossa conversa de hoje,
eu ia apresentar, eu ia conversar com alguns elementos, né, algumas formas da pesquisa qualitativa. Tem situações diferentes. A pesquisação é um grande conjunto de dados. Tá? Eu acho muito pertinente, né, a pesquisação. Esse artigo do Tripp está ali no AVA para ser disponibilizado, né? E no AVA também tem o Investigación Ação do K.I.Keynes, né? Só tem a tradução em espanhol, tem um lá bem velhinho, por sinal, né? Mas é importante ter esse aspecto justamente para a gente entender quais são as caracterizações nesse sentido. E é claro, assim, dúvidas, justamente por causa das nuances que vão aparecer entre uma e outra, elas vão aparecer. Tá? E, a grosso modo, alguém vai dizer assim, tudo é pesquisação. Se tu vai para o espaço onde tu assume o risco da interação com as pessoas, com o grupo que tu vai investigar, é pesquisação. Tá? Não interessa se vai ter retorno ou não vai ter retorno, é pesquisação. O Tripp ele dá uma definição um pouquinho mais forte, dizendo assim, se não tem retorno, ou se esse retorno ele é só pontual, ele não é feito de forma a construir e reconstruir o teu espaço de pesquisa, o teu espaço de trabalho, o teu campo empírico, então isso não é uma pesquisa-ação propriamente dita. Isso é uma pesquisa participante onde tu dá o retorno porque tu não assumiu que tu precisa fazer esse retorno. Tá? E claro, a etnografia é uma coisa à parte. Tá? Eu acredito, por exemplo, que para estudar bem a etnografia a gente precisava ter um curso específico para ela, até para entender as nuances bonitinhas a respeito disso. Mas a gente não tem no momento e é o que a gente tem para falar um pouquinho por aqui. Gente, comentários, questões, dúvidas, tá? Já aproveitando, semana que vem a gente vai falar de estudo de caso. Tá? O estudo de caso é, dentro da pesquisa qualitativa, algo que surgiu inicialmente, era tudo pesquisa qualitativa, e ele ganhou um corpo próprio. Tá? E aí lá no AVA tem, o AVA já voltou, aqui, eu vi um monte de mensagens dizendo que o AVA voltou. Lá no AVA tem tanto o livro do Robert Yin, que é, digamos assim, aquilo que todo mundo usa quando fala de caso, quanto o texto do Robert Stake. Tá? A diferença dos dois é a forma como tu vai tratar teus dados durante a produção. Isso a gente vai falar na semana que vem, conversar um pouquinho sobre as duas formas de fazer, na verdade, são 8 formas diferentes de fazer estudo de caso, são 8 tipos diferentes de estudo de caso a serem pensados, mas a gente vai falar na semana que vem. Por hoje, gente, alguma questão, algum comentário? Semana passada a gente foi até 5h15, hoje para compensar vai terminar mais cedo. Pré-carnaval, prof. Eu vim até pro ar-condicionado, porque na quinta passada, gente, dava para ver, né? Corria suor da testa. Tá? De tão quente que tá. Isso que a gente nem pegou aquelas semanas tenebrosas, tá? Agora tá bem. Então tá, gente. Agradeço a participação de vocês, tá? Estamos à disposição, né, para isso. Hoje eu acredito que a aula foi gravada, então vai estar lá no AVA depois, né? Só relembrando que semana passada deu pau com 2 segundos a aula, tá? E aí a gente acabei ficando sem gravação. Vejo vocês então na semana que vem, tá bem? Valeu, gente. Grande abraço. Conversamos na próxima quinta-feira. Bom carnaval para todos.
Grata, professora. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde, bom feriado para todo mundo. Obrigada. Só gostaria de falar consigo, não sei. Sim. Sou João. Na semana passada não consegui assistir aulas, porque eu costumo trabalhar e sair só 3 e pouco para 4 horas. E aí, primeiro tempo, não consigo entrar nas aulas. E cheguei muito atrasado mesmo. Assim, normalmente eu estou gravando as aulas. Se tu acessou o AVA lá, tu viu que a primeira aula já estava gravada. Por um azar nosso, semana passada eu tive um problema com a gravação, ela só teve 2 segundos. Tá? Aí a aula passada eu acabei não tendo a gravação dela. Eu pretendo agora, durante o Carnaval, fazer uma gravação dos slides, até para ter disponível depois no AVA lá, mas pode ficar tranquilo nesse sentido, tá? Que ali tem o material todo no AVA, os slides estão lá, eu só estou tentando gravar a fala, até para ter algumas coisas que mas isso fica bem tranquilo nesse sentido, não tem problema. Obrigado, professor. De nada. Tá. Tchau, tchau.